bem? Eu sou a Aline, seja bem-vinda ao Doc Desabafo Oficial Korea. E eis-me aqui finalmente para fazer vídeos sobre Sisyphus, The Myth, ou o mito de Sísifos, como está aí na Netflix. Então, Sisyphus é um dorama da JTBC que contou com 16 episódios de 1 hora e é sobre viagem no tempo. Nós temos duas linhas temporais principais. A primeira linha temporal principal é o presente, que seria assim no ano de 2021, como eu, você conhecemos. Nessa realidade, o nosso protagonista é o Han Tae-sur. O Han Tae-sur é um cara rico, muito inteligente, razoavelmente egocêntrico. Ele é o CEO e cofundador de uma empresa de tecnologias lá super avançada, que é a Quantum and Time. E o Han Tae-sur, ele é visto como um fazedor de milagres, um grande herói nacional. Ele consegue praticamente fazer tudo, ele analisa a situação lá com a inteligência dele de física, química, biologia e consegue sempre achar uma solução. Mas o que muita gente não sabe é que ele se tornou uma pessoa muito insegura após perder o irmão, né? O irmão dele faleceu e ele se sente muito culpado com a forma como ele tratou o irmão, por não ter acreditado no irmão, e aí tudo isso foi somando, e ele ficou meio doido, tem umas alucinações com o irmão, algumas visões. Um exemplo de tudo isso que eu falei é muito claro no primeiro episódio do dorama, quando o Han Tae-sur tá lá no avião, tem essas alucinações com o irmão, e também mostrando essa fragilidade, logo em seguida mostra a inteligência do Han Tae-sur, já que o avião ele tá simplesmente caindo, todo mundo ia morrer, mas o Han Tae-sur assume ali, né, o protagonismo dele e consegue consertar o avião que estava fadado a despencar no meio do oceano. Só que ali já começa um dos mistérios do dorama. Por quê? O avião tinha estragado que ele foi atingido por alguma coisa que estava em alta velocidade. E esse alguma coisa, queridos, era o que a gente iria descobrir logo em seguida ali mesmo, no primeiro episódio, que era um humano despencando do céu com uma mala. Mas ok, eu falei que essa era a nossa linha temporal principal, né, o presente. A nossa segunda linha temporal principal é a linha do futuro. E no futuro nós vamos ter a nossa protagonista, que é a Suri. Quão futuro isso é? Isso é assim, mais ou menos uns 20 anos depois do presente. Então, se no presente era 2021, o nosso futuro, no caso, é 2041, alguma coisa assim. A nossa protagonista, Suri, ela é uma jovem que teve, assim, adolescência roubada, vida roubada, infância roubada, tudo assim, gente. Porque ela teve que crescer escondida durante, sei lá, uns 15 anos dentro de um bunker. Lá ela não teve contato com mais ninguém além do pai dela. Ela aprendeu a lutar, a atirar, a ser uma pessoa muito forte. Tudo isso porque ela tinha que aprender a cuidar dela mesma, a lutar pela vida dela, já que o mundo em que ela cresceu era um mundo, assim, destruído por causa de uma guerra. E é justamente essa guerra que vai fazer com que o Han Tae-sur, nosso personagem do presente, e a Suri, a nossa personagem do futuro, acabem se encontrando. A Suri, ela tem um diário que lá tem vários escritos e principalmente coisas que ela deveria fazer. E a principal coisa que está escrito lá é que ela era a única pessoa capaz de proteger o Han Tae-sur e evitar a guerra. E aí ela põe na cabeça que ela tem que fazer a viagem no tempo, que é possível, voltar para o passado e proteger o Han Tae-sur para que nunca ocorra a guerra, o pessoal não morra, não sofra, a Coreia não seja destruída e etc. E aí no primeiro episódio nós vemos essa trajetória da Suri tentando fazer essa viagem no tempo, voltando para o passado, e quando as pessoas elas fazem essa viagem no tempo, elas não podem levar muita coisa não, gente. Elas vêm assim, com a roupa do corpo e com uma mala. Então aquela pessoa que tinha caído lá despencando do céu com uma mala, ela é também um viajante do tempo. Porque tem uma agência lá no presente, né, que meio que corre atrás desses imigrantes ilegais, como eles chamam, que são essas pessoas do futuro que vieram pro passado. Então eles saem correndo pra caçar realmente essas pessoas e prender elas. E nós vamos descobrir que existe um grande vilão, que é o Sigma. E aí também começa uma grande batalha para descobrir quem é o Sigma e como reverter a guerra, né? Reverter, no caso, como não deixar a guerra acontecer. Parece confuso? Pode parecer confuso, mas não é, gente. Quando você chega pra Shudorama, no primeiro episódio, assim, segundo, você fala, meu Deus do céu, não tô... O que tá acontecendo? Não tô entendendo nada, mas eu tô gostando, e você segue em frente. Aí, conforme você vai entendendo, vai descobrindo as coisas, os elementos, você vai falando, meu Deus do céu, quem que escreveu esse negócio? Muito bom. E eu gosto também de uma coisa que eles fizeram, que é colocar a noção
questão de destino dentro de tudo isso. Porque você mesmo sabendo que pode viajar no tempo, voltar pro passado, mesmo tendo conhecimento de alguns acontecimentos futuros quando você volta pro passado, as pessoas, elas ainda são elas mesmas. Elas ainda tendem a tomar as mesmas decisões, que acabam culminando no mesmo destino, ou elas podem, né, refletir e encontrar outras alternativas. Aí também mexe com um pouquinho ali, talvez, de umas realidades paralelas. Quantas vezes eles revivem a mesma coisa até criar outros esquemas que façam eles tomarem outras decisões. Outro ponto muito legal é as noções de poder. O quanto vale, quão poderoso você fica ao saber informações futuras que outras pessoas não têm, a dominar certos conhecimentos que naquele momento ainda não existem. Então agora nós vamos começar a parte do vídeo que tem spoilers. Eu vou comentar algumas cenas importantes, alguns pontos positivos e negativos do dorama e dar principalmente a minha opinião sobre o desfecho da história. O Sigma, gente, ele é um vilão bem interessante, que você vai percebendo como ele é construído. Em determinados momentos da vida dele, ele é aquela pessoa meio enrustida, assim. Ele é um vilão, mas ele não tem condições de se tornar vilão. Mas conforme o tempo vai passando, conforme ele vai sobrevivendo, ele vai se moldando enquanto vilão e consegue voltar, né? Ele tava lá no futuro, conseguiu sobreviver, consegue voltar pro passado pra daí dar sentido, assim, a todo o plano maligno que ele criou. Então é uma coisa muito legal, porque ele simplesmente quis fazer o que ele fez, assim, ele não tinha uma grande motivação super gigante, ele queria ver o caos acontecer, e esse era o objetivo dele. E o mais legal era que ele se divertia enquanto ele fazia as coisas dele. Isso era o que tava deixando ele feliz, ele tinha essa motivação desde que ele era criança, né, que a gente descobriu conforme assistiu o dorama, que ele, né, tinha um pouco de psicopata, tirou fogo em tudo, depois ficou super revoltado com o Hantesur e criou essa mágoa pro resto da vida. Você vai culpar o Sigma do presente por algo que foi o Sigma do futuro que fez? Se é assim que é o nome dele, que é aquele policial doido que achou que a Suhi tinha matado a mãe dele, começou a caçar ela loucamente. Gente, eu tinha um ódio desse personagem, que pra mim nunca fez sentido em momento nenhum. Tudo bem que ele foi enganado, blá blá blá, mas ele caiu tão facilzinho. Na verdade, ele queria ser enganado, acho que foi isso que contribuiu muito, porque ele queria pôr a culpa da vida dele em alguém e ele escolheu a Suhi, coitada, pra ser a culpada de tudo. E agora vamos falar de coisa boa, gente. Um amiguinho da Suhi, que era loirinho, depois pintou o cabelo de preto. Gente, que amor. Por muito tempo eu fiquei pensando, tomara que ele não seja o Sigma, eu não quero, ele não pode ser o Sigma. E louvado seja o Senhor, ele não era o Sigma. Amém. Porque, gente, ele era uma pessoa tão boa, coração tão purinho, gostava tanto da Suhi. Outra pessoa muito legal e fundamental pra história é o pai da Suhi, gente. Eu pensei que eles nunca fossem entrar em contato com essas pessoas que não sabiam, assim, dessa viagem do passado, presente e futuro, aí, esse negócio doido. Mas eles entraram em contato e acho que foi um ponto muito importante pra história. Porque geralmente as pessoas, né, em histórias de passado, presente e futuro tendem a negligenciar as outras que não estão necessariamente envolvidas, não fizeram essa viagem ou coisa assim do tipo. Mas eles chegarem no pai da Suhi, contar toda a verdade, pedir ajuda dele, ainda mais que ele era um policial, foi muito bom e também ajudou a gente a perceber por que ele agia do jeito que agia quando tava no futuro. Porque ele já tinha tido esse contato, ele já sabia dos rolês que tava acontecendo. Meus amigos, eu tenho uma paixão pelo ator que faz o segurança do Hantesur, que apareceu bem no comecinho do drama, depois só mais perto do fim. Eu achei por um momento que ele podia ser um infiltrado do mal. Eu tava desconfiando de todo mundo, né, gente? Como não sabíamos quem era Sigma, desconfiei de muita gente. Muita gente realmente merecia desconfiança, era realmente má. Mas o segurança não era uma dessas pessoas. Eu fiquei muito feliz, porque eu amo esse ator, muito fofo. E ele praticamente morreu ali, né, tentando salvar o Hantesur. Acabou em coma. Ele acordou só no futuro, assim, depois que já tinha rolado guerra e tal. E aí, quando a Suhi e o Hantesur estão presos lá na escola, iam ser pegos pelo Sigma, iam acabar morrendo naquele momento, eles escrevem, né, uma mensagem pra alguém vir salvar eles. E quem vem salvar o segurança? Esse encontro foi maravilhoso. E ele novamente, né, deu a vida dele pra ali salvar eles, mas trouxe, né, aquela caixinha pro Hantesur que tinha, né, os restos mortais ali dele, que fez com que o Hantesur pudesse ter visões sobre o futuro, né, conhecer as coisas que aconteciam e bolar um plano usando, né, a inteligência dele. E então o segurança foi mais um ponto fundamental pra conseguir mudar o futuro, né. E aqui vamos comentar o final do dorama, que eu achei maravilhoso. Eles mesmos do futuro presente
futuro voltarem pra matar o Sigma enquanto eles do presente estavam na igreja tentando se salvar. Foi um plano maravilhoso. E aí o eles do presente ter que ir pro futuro pra poder fazer isso realmente acontecer. Eu achei muito legal como essas linhas temporais neste momento, elas deram praticamente todas as mãos, assim, elas se amarraram de um jeito muito bacana. E eu tava esperando o momento em que o Ed pegasse e virasse o real vilão. O Ed passou do ponto de decidir se ele era amigo ou não do Hunter e escolheu toda a inveja que ele tinha, toda a ganância que ele tinha. Então, depois que eles conseguem vencer o Sigma, finalmente, pela primeira vez, não iria acontecer guerra. Vem quem? O Ed, mostrando quem ele realmente quer, na única oportunidade ali que ele teve de se pôr. E é nesse ponto que o pobre do Hunter resolve pôr fim a tudo isso e se mata, mas pede que a Hunter encontre ele aí através das viagens aí no tempo e que eles possam reescrever a história dos dois. História de amor trágica, talvez, mas no finalzinho a gente tem ali uma visão que é praticamente o começo do dorama. O dorama termina do jeito que começou, mais ou menos, com o Hunter naquele avião que supostamente iria cair lá e tal, mas na verdade dessa vez isso não acontece. Quem tá do lado dele não é a visão que ele tinha do irmão por remorso, mas era a Suri, gente. Ele fica pensando, gente, será que isso aqui tudo é um sonho? Será que isso é real? A gente fica nessa dúvida também, mas vocês sabem que eu sou da teoria da conspiração do bem, então eu acho realmente que eles se encontraram e que vão ser felizes. Só que tem um ponto, né, gente? Se ele não criar a máquina do tempo, que é o que faz a guerra acontecer, ele não consegue ter contato com a Hansohi, porque a Hansohi, ela é do futuro. Então ele tem que criar a máquina do tempo, né? Sisyphus 2, por favor. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo se você gostou de Sisyphus, se você entendeu o Sisyphus, se você concorda com o final de Sisyphus. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, de deixar um like, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Temos vídeo novo toda terça e todo sábado. Até o nosso próximo vídeo.